Amigos do canal do Conhecimento, aqui estou de volta com mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Armando Danite, professor e economista que se preocupa em divulgar tudo o que possa contribuir para a cultura e o conhecimento dos nossos jovens. Por esse motivo, é que é importante que você se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe. O canal precisa continuar. Roda a vinheta. O vídeo que escolhi trazer para vocês tem um nome bem estranho: Titã, a tragédia anunciada. Pode não parecer, mas vocês vão concordar com o título no instante em que perceberem em que circunstâncias esta viagem foi feita. Vamos ver a introdução do vídeo. O que significa o nome Titã? Os titãs eram deuses masculinos e titanesas, as deusas da mitologia grega. Os titãs foram criados pela deusa Gaia, eram gigantes enviados à Terra para protegê-la, trazendo paz e união, e eram geralmente de cor roxa, azul ou verde, que eram as cores usuais dos deuses. O principal objetivo da deusa Gaia, ao criar os titãs, era que eles acabassem com as guerras e deixassem a paz reinar, unindo os povos e os protegendo. Eu não encontrei nenhuma referência do porquê o submersível tenha recebido este nome. Talvez por conta do Titanic, naufragado em 1912. Já faz mais de 100 anos que ele está lá no fundo do mar, juntamente com seus fantasmas. Em 18 de junho de 2023, a Ocean Gate, construtora do submersível Titã, levou a bordo 5 passageiros. O bilionário britânico Hamish Harding, de 58 anos, piloto e turista espacial. O empresário paquistanês Shahzad Dawood, de 49 anos, e seu filho Suleiman Dawood, de 19 anos. Narjolé, de 73 anos, pesquisador e mergulhador francês e especialista nos destroços do Titanic. E Stockton Rush, de 61 anos, céu da Ocean Gate Expeditions, com a finalidade de chegar aos destroços do Titanic a 3.800 metros de profundidade. Nós sabemos que a 5.000 metros de profundidade do oceano fica a chamada região abissal, pouco explorada e, por que não dizer, um mistério quanto ao que encontrar nessa região, onde a luz é impenetrável e com animais nunca vistos na superfície. Apesar de que James Cameron, cineasta canadense, já desceu a 11.000 metros de profundidade, numa visita às Fossas Marianas, por 3 horas, em março de 2012, transformando-se no maior feito histórico, registrando o seu nome como o primeiro homem a viajar sozinho até as profundezas do oceano, atingindo 10.800 metros abaixo dos destroços do Titanic, que estão a 3.800 metros. Ocorre que James Cameron criou um submersível que nomeou de Deep Sea Challenger, com 7 metros de comprimento, além de trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Isso foi feito em uma empresa de engenharia em Sydney, na Austrália. Foram várias falhas sucessivas enfrentadas pela equipe antes da viagem. Além da segurança, se fazia necessário equipamentos de filmagem que suportassem as condições extremas do ambiente que iriam enfrentar. Foram desenvolvidas câmeras em 3D, uma vez que os equipamentos existentes
o mercado não atendiam às exigências da pressão subaquática. Segundo a National Geographic Society, patrocinadora do evento, Cameron levou 2 horas e meia para chegar ao seu destino e permaneceu sozinho num compartimento minúsculo por cerca de 3 horas, tirando fotos, recolhendo água, micro-organismos, rochas, sedimentos e pequenos animais para análise em laboratório. Passemos então a analisar o Titã e avaliar o que realmente poderia ter acontecido. O Titã foi diferente, mas parecido com o que aconteceu com o Titanic. Eu me refiro às irresponsabilidades, como falha no material empregado, por exemplo, no aparafusamento das placas que foram de um material pouco resistente, a ponto de se romperem ao impacto do iceberg, a falta de botes que atendessem a toda a população a bordo, problemas administrativos quanto à localização dos binóculos, uma vez que, antes da viagem, o responsável foi substituído e levou consigo as chaves de onde estavam os binóculos. A não atenção ao sistema de comunicação, dando prioridade às comunicações dos passageiros, à velocidade que foi alterada para que chegassem mais cedo ao seu destino, e ainda acredito que mais alguma coisa que eu tenha deixado passar. Demonstram assim uma total irresponsabilidade na condução da construção e administração da embarcação. Embora o Titã seja menor, os problemas não foram diferentes. Se não, vamos ver. O vaso de pressão era feito de uma combinação de titânio e fibra de carbono composta, que é totalmente irregular do ponto de vista de engenharia estrutural, visto que a intenção era um mergulho profundo e os materiais têm propriedades diferentes. O titânio é elástico, ele encolhe para se ajustar e as forças de pressão e expande novamente à medida que essas forças desaparecem. Já um composto de fibra de carbono, por outro lado, é muito mais rígido e não tem o mesmo tipo de elasticidade. Assim, podemos prever que esses dois materiais, por suas propriedades, não combinam e não agem diferentemente sobre a pressão subaquática. Os especialistas acreditam que tem havido perda da integridade dos materiais, face às suas diferenças quando foram submetidas a alta pressão. Naquela altura, ou seja, 3.800 metros de profundidade, ocorreu uma implosão, que é uma explosão de fora para dentro, e que foi instantânea, face ao peso da coluna de água exercida sobre o submersível, que se deslocou rapidamente para o fundo. E essa pressão seria de 376 vezes maior que a exercida na atmosfera normalmente na Terra. Rebecca Bagani é doutora em Física pela Universidade de São Paulo, da USP. Explica então como sentimos a pressão atmosférica. A cada 10 metros de profundidade que a gente desce abaixo do nível do mar, a gente tem uma atmosfera. Em 1 quilômetro é como se tivesse 100 atmosferas em cima de você. Então, a pressão exercida é tão grande que pode esmagar as coisas. E aí, a cada estágio de descida, você exige, por segurança, um tipo de equipamento diferente. Quando se fala em tragédia anunciada, lembramos um erro administrativo, que o especialista de segurança da empresa foi demitido em 2018, porque ele alertara que o vidro do submersível aguentava somente 1.000 metros, se estivessem a 1.300 metros. Se os destroços do Titanic estão a 3.800 metros abaixo, é preciso descer mais 400 atmosferas. Porém, o vidro só aguenta 1.000 metros. Logo, os materiais para suportar essa pressão têm que ser diferentes. Daí ocorrer a implosão abaixo do oceano, segundo Bagani. Sabedor dessa situação, conclui-se mais um erro. E como sempre digo, a história não retrocede.
ela sempre se repete, caso você não fique atento aos alertas que a história nos oferece, como foi o caso do Titanic. Os destroços do Titã estão a 487 metros da proa do Titanic, que está a 3.800 metros de profundidade. Nessa profundidade, a pressão é muito alta e arriscada, até para os mergulhadores. A luz do sol já não penetra, a visibilidade é quase nula e torna-se muito difícil as operações de resgate. Geralmente, o aço é usado para profundidades relativamente rasas, mais ou menos 300 metros, e o titânio para profundidades mais profundas. Um vaso de pressão de titânio ou aço grosso geralmente tem uma forma esférica que pode suportar as pressões de esmagamento a 3.800 metros, a profundidade em que os destroços do Titanic estão. O professor de robótica da Universidade de Sydney, Stephen Williams, disse: embora o casco composto do Titã seja construído para suportar intensas pressões em alto mar, qualquer defeito em sua forma ou construção pode comprometer a sua integridade. Nesse caso, há risco de implosão. Alguns preparativos para esse tipo de mergulho deveriam incluir verificações na estrutura do submersível e em todos os sistemas mecânicos e elétricos da embarcação. Entre os detalhes a serem percebidos estão: vamos acompanhar. Se o casco, uma estrutura de fibra de carbono que conecta duas cúpulas compostas de titânio, está inteiro. Se as baterias estão carregadas, que não haja curto-circuito ou falhas elétricas. Que os propulsores estejam funcionando normalmente, uma vez que o rádio também esteja e os demais equipamentos de comunicação estejam funcionando. Que o submersível possa baixar os pesos que carrega quando chegar a hora de voltar à superfície. O Titã tinha um sistema de monitoramento da saúde do casco em tempo real. Seu objetivo era relatar possíveis tensões do casco. Entretanto, ainda não está claro se houve falhas desse sistema. Se o vaso de pressão falhou catastroficamente, é como uma pequena bomba explodindo. O potencial é que todos os dispositivos de segurança possam ter sido destruídos no processo, segundo Williams. Cameron disse ter pressentido o pior quando soube do desaparecimento da embarcação. Ele estranhou muito a precária tecnologia utilizada pela Ocean Gate. Quem me dera ter falado antes, lamentou ele. Segundo as autoridades, os ocupantes não teriam sobrevivido a uma implosão do submersível. Mas o que pode ter ocorrido com as vítimas durante o acidente? O ex-diretor de Medicina Submarina e Saúde de Radiação da Marinha dos Estados Unidos, Dale Mollet, afirmou que as mortes provavelmente foram instantâneas e indolores. A implosão foi causada após a estrutura da embarcação não ter conseguido suportar a pressão externa extremamente alta na profundidade de 3.500 metros. O impacto, neste caso, seria de 345 vezes maior àquela que sentimos na superfície. Teria sido tão de repente que eles não saberiam que havia um problema ou o que aconteceu com eles. É como estar aqui num minuto e então o interruptor é desligado. Você está vivo em um milissegundo e no próximo milissegundo você está morto, afirmou Dale Mollet. Ao contrário de uma explosão, a implosão, como já disse, a pressão se move de fora para dentro. Logo, é improvável que se mantenha preservado a estrutura da embarcação ou o que estava dentro dela. Com isso, especialistas afirmam que os corpos provavelmente foram destruídos pela alta pressão. Um dos cenários já esperados sobre o caso
É uma ruptura do casco externo do submersível, o que teria causado a implosão e matado rapidamente toda a tripulação. Agora as autoridades buscam fazer uma linha do tempo para esclarecer em que momento ocorreu a implosão. A partir do momento em que o submersível perdeu o contato com a superfície. O casco de pressão é a câmara onde residem os ocupantes. Parece que eles chegaram ao fundo quando o vaso de pressão implodiu. E geralmente, quando cede de uma só vez. Parece que foi o cilindro de fibra de carbono que cedeu e resultou na implosão, explicou Dale Moller. Um membro da Marinha dos Estados Unidos explicou em um artigo sobre os efeitos extremos para a saúde de ficar preso em um veículo aquático. No documento, Dale Moller detalhou o ambiente hostil a bordo dos submersíveis comerciais. Passageiros nessas situações enfrentam suprimentos de oxigênio totalmente esgotados, níveis tóxicos de dióxido de carbono e temperaturas em queda livre. A guarda costeira encontrou destroços nas áreas de busca. Eles foram localizados nas proximidades dos restos do Titanic pela sonda do navio militar canadense Horizon Arctic. Os destroços são consistentes com uma perda catastrófica da câmara de pressão. As equipes também encontraram um segundo campo de detritos menor, que é onde a outra extremidade do casco de pressão do Titã foi encontrada. Como nada existe de conclusivo sobre como tudo aconteceu, eu vou ficando por aqui, esperando seus comentários, sua inscrição e seu compartilhamento. Eu sugiro que vejam o vídeo sobre o Titanic e façam as suas comparações. Enquanto isso, vou me dedicar a mais uma pesquisa sobre as 10 curiosidades sobre o Santo Expedito, padroeiro das causas urgentes. Até breve e um forte abraço a todos.